sobre NFE destinada. Não é treinamento, não é nada disso, tá? Até porque é um processo bem conhecido aí por todos, tá? Mas a gente sabe que eventualmente tem algumas questões de suporte recorrentes que são relativas a esse processo. Então a gente resolveu fazer um evento para trazer algumas informações que são pertinentes para vocês, né? De como funciona o processo da NFE destinada por baixo dos panos, digamos assim, né? Onde é que a gente pega informação, como pega, por que às vezes não vem nota, por que às vezes vem, entendeu? Então tem muitas coisas que é importante a gente... Peraí que alguém desligou meu microfone aqui. Que é importante a gente alinhar, né, para que fique de conhecimento geral e que também vocês possam ter informação para se eventualmente algum cliente questionar ou algo do gênero, né, ou até saber o que fazer em determinadas situações, certo? Então esse é o principal ponto. Então a gente não vai falar sobre o que é NFE destinado, como é que funciona, para que serve. Isso aí a gente pode deixar para um outro momento, né, caso necessário. Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Moderniza Loja. E a gente já vai falando. Primeiro ponto interessante é o seguinte, né? O Renan está participando hoje aqui, né? O Renan é uma espécie de especialista aí no assunto, além de Olá, outros assuntos, né, Renan, que tu é especialista. é E, o que dizem. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom falar com vocês. Bom dia, bom dia. e aí a gente vai falar sobre algumas coisas interessantes, né? Uma delas agora na abertura até já ninguém viu provavelmente, mas já passou, né? E a gente vai comentar depois, mas toda vez que a gente abre o sistema, a gente faz uma conferência das consultas de NFE destinada, caso tenha configuração, né? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor para que é e por que a gente faz isso. Tá? Mas beleza, vamos lá então aqui na NFE destinada, fica aqui no menu fiscal, NFE destinada, que vocês podem colocar como favorita, aí, se quiserem. Ó. Deixa eu pegar um período maior aqui, que eu tenha dados. Legal. Então, alguns pontos interessantes aqui, tá, pessoal? Essa tela aqui não tem nada muito diferente, tá? Mas nós acrescentamos uma informação muito importante aqui, que é o NSU da nota baixada, tá? Esse NSU é extremamente importante porque é com base nele que as consultas são feitas, né, na Cefaz e que também a Cefaz usa como critério para saber a partir de quando retorna informação, quando não retorna, tá? Então a gente colocou essa informação aqui e nós acrescentamos também, deixa eu mostrar bem rapidão, aqui nas configurações de filial, na aba nota fiscal eletrônica, tem também aqui o último NSU consultado. O meu aqui está zero porque é um ambiente de teste, né? Mas vocês podem, a partir daí, editar o último NSU também e informar para o sistema, né? A gente... antigamente não tinha, tinha essa informação no banco, mas não tinha de forma visual. Então, às vezes, por questões de suporte, a gente pedia, faz um update lá na tabela e tal. Agora não precisa mais fazer update, pode ir lá e informar diretamente na consulta, tá? Na configuração, desculpa. Mas também sempre vai trazer aqui como referência, né, a questão do último NSU. Tem uma pergunta aqui da Ana, se já está fazendo na versão atual. Não, é só para a próxima, tá? Essas informações que estou mostrando aqui, elas são já para a próxima versão. Até só como uma observação, tá, pessoal, já que nós estamos falando da próxima versão também, que é importante, nós íamos liberar ela agora em agosto, tá? E nós decidimos postergar ela para setembro, porque nós estamos fazendo algumas mudanças um pouco maiores e em relação a um outro processo, né, do PDV. Então ele vai ficar para setembro, que vai exigir uma homologação desse sistema. Então a gente deixou para setembro, tá? Também um outro ponto simples, mas importante, a gente deixa aqui embaixo a data da última consulta que foi feita na Cefaz. Por que isso, tá? Porque a Cefaz tem algumas validações
de quantidade de consultas, né, que é feita para a NFE destinada. Então, se vocês vierem aqui no botão consultar e ficarem clicando várias vezes, digamos, né, vai chegar um momento em que a Cefaz vai bloquear. Né? Isso é por questões de infraestrutura da própria Cefaz, então não é fora da nossa alçada, certo? Então, a gente até tinha estudado de colocar um bloqueio nesse botão, por exemplo, se clicou, sei lá, já fez tantas consultas em uma hora, ele bloqueia, né? A gente decidiu não fazer isso por enquanto. Tá? Mas é muito importante observar que, né, tem um limite X de consultas que a Cefaz permite, por isso que às vezes aparece uma mensagem aí, consumo indevido, aguarde pelo menos uma hora para fazer uma nova consulta. Então isso é por restrições de infraestrutura da própria Cefaz, não tem nada a ver com o sistema. Beleza? E uma coisa muito importante também é a gente atualizou aqui no manual da NFE destinada, depois eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha, tá? A gente vai falar agora bem rapidamente também, mas quais são os critérios de consulta, como funciona e tudo mais, tá? Para vocês chegarem nesse manual, vocês podem clicar nessa interrogação que tem aqui em cima, né? Ou então direto pelo nosso conteúdo, o meu já está aberto aqui, mas vocês podem vir aqui em manuais, moderniza a loja, fiscal, NFE destinada. Beleza. Então aqui tem o manual que sempre teve das informações, né? Mas nós acrescentamos essa parte aqui, ó, que é extremamente importante e que tem muito a ver com, às vezes baixa, às vezes não baixa, porque que, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Na verdade, essas aqui a gente acrescentou, essas aqui já tinha. Né? Então, Renan, segue o baile aí. Eu vou ajudando se precisar. Não, tendo bem. Vamos lá, pessoal. Com relação à informação que o Felipe colocou ali do NSU, essa é a principal, como ele mesmo disse, essa é a principal informação que é utilizada para fazer as consultas nos web services da Secretaria de Fazenda. Né? Hoje a gente utiliza os web services oficiais, né, do ambiente nacional, então toda e qualquer mudança que existe nesses web services a gente é impactado. E uma dessas mudanças é justamente essa NT 2014-002, que teve algumas validações, além do consumo indevido que teve em outras NTs, também teve essa de consumo aí, com base no NSU. Tá? Vamos lá. Então, um ponto muito importante. Caso o contribuinte fique independente qual seja o movimento, o fluxo de nota, né? Se ele fique 60 dias sem fazer qualquer tipo de consulta na NFE destinada, o próprio serviço da Receita ele vai interromper essa distribuição de NSU. Tá? Então, toda e qualquer nota que for emitida contra o CNPJ dele, se não é consultada pelo contribuinte, né, destinatário da nota, a Cefaz não distribui mais esse NSU justamente para evitar consumos de infraestrutura, como o Felipe bem colocou, no consumo aí do serviço, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Ficou 60 dias sem consultar, utilizar o web service de consulta NF destinado, vai interromper aí a geração de NSU, consequentemente vai interromper a distribuição de NF destinado, certo? Então, por isso, a gente fez utilizou de uma abordagem aí para que na inicialização do sistema, o próprio sistema consulte isso sem ter que o usuário ir lá na NFE destinado e fazer essa consulta. Isso, não é sempre, bem lembrado, Felipe, não é sempre que ele vai fazer essa consulta, até para evitar o consumo indevido. É quando existe uma data de consulta que a gente armazena a data da última consulta, que nem o Felipe exibiu, e essa data de consulta, essa aí, ó, que ele está exibindo na tela ali, e essa data é superior a 30 dias. Então, se o nosso cliente lá, que está com Moderniza a Loja, ele ficou 30 dias sem consultar, o sistema vai fazer essa consulta para ele automaticamente.
entende? Para que evite essa interrupção da geração do NSU. Beleza? Um outro ponto muito importante também é CNPJs recém-cadastrados. Tá? Isso aconteceu já com alguns clientes aí que o pessoal acaba nos chamando aqui no suporte, justamente porque um contribuinte ele só começa a gerar os NSUs de distribuição da Receita quando faz a primeira consulta. Então, é como se avisasse o servidor de distribuição do ambiente nacional, dizendo, ó, eu quero passar a consultar as NFE destinadas contra o meu CNPJ. Então, a gente faz essa consulta, por isso, desculpa, por isso que é bem importante, qualquer novo cliente que vocês implantam, que tem um CNPJ novo, já faz a consulta dele ali, já configura o sistema para fazer essa consulta, mesmo que não retorne documentos, porque isso inicia aí o processo de geração de NSU lá no ambiente nacional. Tá bom, pessoal? Então é bem importante aí essas duas considerações. Tá? Tudo isso que eu estou falando está aí referenciado na nota técnica aí de 2014, mas ela foi atualizada recentemente, né? Eu não lembro exatamente a data, mas acho que foi 2021, 22, né? Com relação a essas novas considerações aí, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que esses são os principais pontos mais importantes aí que a gente deveria ressaltar. Felipe, não sei se tem mais alguma. Sim, tem um ponto importante que a gente não tem informação 100% oficial, mas nós já ouvimos relatos de outros parceiros, que é outras fontes baixando XMLs também podem interromper o serviço. Tá? Então, se por exemplo, isso depende do UF, tá? Então, se eventualmente alguma UF, o contador, por exemplo, do cliente baixar os XMLs usando o mesmo serviço, talvez o cliente não consiga. Entendeu? E a gente não tem como dizer se foi ou se não foi. Entendeu? A única resposta que a gente vai ter é que não há documentos disponíveis para baixar ou o serviço não foi possível baixar a informação. Então tem esse ponto que é muito importante observar também. Existe algumas UFs têm um serviço específico para contabilidade, tá? Serviço de distribuição de arquivos, né, de NFE destinada pontualmente para contadores, né? Alguns contadores utilizam desse serviço. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina é um exemplo deles. Né? A gente tem aqui um web service pontual para contabilidade, onde eles têm esse mesmo serviço, só que para pessoas que têm certificado digital, para CNPJs, né, que têm certificado digital como contadores, né? Então, aí tem esse serviço auxiliar aí que a gente, como software house, não consegue acessar. Então, por isso, às vezes, é melhor que o contador utilize esse serviço deles, especificamente, para não acabar utilizando o ambiente nacional, para não dar o consumo indevido aí, como colocou o Felipe, certo? Então, isso é bem importante. Uma outra informação com relação ao NSU, volta lá mostra ali, Felipe, de novo, por favor. O NSU, ele pode ser reiniciado, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando a Cefaz interrompeu o serviço de distribuição por conta de inatividade, né, dos 60 dias, então esses NSUs podem ser zerados, tá? A documentação fala que ele será zerado, mas eu já vi casos em que não zerou, certo? Ele continuou de onde estava, né? Mas o correto é zerar. Então, pode acontecer de notas, né, você ter notas com NSU 1000 e depois voltar lá do 0, 1, 2 novamente, justamente por conta desse restart, vamos dizer, certo? Isso aí, só eu acho que a gente não falou, mas só para vocês entenderem o que é o NSU, né? Para que ele serve, vai? A gente só baixa notas a partir do último NSU em diante, né? Do que está registrado na Cefaz, para não ficar baixando notas que já foram baixadas. Gera o consumo indevido, na verdade. Tu faz duas consultas com o mesmo NSU ou com um NSU muito antigo, duas consultas seguidas, o servidor já dá o consumo indevido. Ele já bloqueia o CNPJ por período aí de 1 hora. Isso aí, então é para isso que serve o NSU. Eventualmente pode ser necessário, como o Renan comentou, reiniciar o NSU para consulta, né, por motivos que a própria Cefaz inicia, né? Então, se isso for necessário, tem lá na configuração da filial também vocês podem ir lá e editar lá ou, né, enfim, como a gente já mostrou.
Renan, só me refresca a memória que eu não me lembro, que já faz um tempinho que a gente fez isso. A gente mexeu algumas coisas na consulta também, né? Na consulta da. Ou não, tô viajando. Ah, não, a gente fez algumas correçõezinhas de algumas situações em que, dependendo, porque vamos lá, o web service da Receita hoje ele distribui dois tipos de arquivo. O resumo da nota, que vem só a chave, alguns detalhes ali muito superficiais, e aí a gente precisa ir lá e consultar, me traz quando clica ali no botão download, ele vai lá e busca toda a informação da nota, e tem a informação completa já, daí tem a nota distribuída, vamos dizer assim, a distribuição da nota completa também já na consulta. Então a gente fez algumas melhorias só em cima dessas consultas de tratativas, ou quando é resumo e quando não é. Tinha alguns casos em que não estava retornando o resumo. É basicamente isso. Mas são melhorias. Ah, legal. Mas isso já está na versão 6.1. Sim, A versão, tá. É outras verdade. versões também. Foram só correções que já foram liberadas. Beleza. Só um segundinho aí, pessoal. Deixa eu verificar um outro ponto que eu acho que é legal falar para vocês. Tem um ponto aqui também que eu estava falando com o Renan aqui, que acho que é legal também mencionar, que às vezes o pessoal nos reporta que eu consultei aqui na NFE destinada e não achou tal nota, mas se eu vou ali no download pela chave, né, importar pela chave, que existe essa opção aqui, ó, que até é relativamente nova, talvez vocês não saibam, tá? Ah, não é essa aqui, é esse aqui, importar por chave. Aí ele baixa, entendeu? Então, por que que tem essa diferença? Então, vamos lá. O web service que faz esses dois processos, que consulta a NFE destinada e que baixa o arquivo, ele é o mesmo, tá? Mas a gente consegue, existe a possibilidade de fazer dois tipos de consulta nesse web service, pelo último NSU ou pelo NSU, ou pela chave de acesso. Se a gente faz a consulta de uma nota, de um NSU, por exemplo, o contribuinte ficou 60 dias sem emitir nota e, consequentemente, interrompeu o serviço de distribuição de nota. Quando interrompe, ele não vai mais fazer a geração de notas, a menos que o contribuinte reinicie esse processo, certo? Então, toda nota que foi emitida durante esse período, a Cefaz não vai disponibilizar, tá? Pelo menos, tecnicamente, é o que o manual fala. Não vai disponibilizar notas que foram geradas durante esse NSU, tá? E detalhe, o NSU não é gerado com base em data de emissão, certo? Então não adianta uh, pegar a sequência do NSU com base na data de emissão. Não, quem gera essa sequência é o servidor, é a critério deles lá, do servidor da Cefaz, e não temos muito como manipular isso, certo? Então pode ser que tenha notas que foram geradas ontem com NSU diferente das que são geradas hoje, certo? Tudo é questão de distribuição de documento. Mas voltando, então, se a gente faz a consulta pelo NSU, não vai retornar notas, porém, quando tu faz uma consulta pela chave, que é um outro tipo de consulta, dentro do mesmo web service, ele vai forçar o ambiente lá do Cefaz a gerar o NSU para essa nota que tu está consultando especificamente, entende? Por isso, muitas vezes, 100% das vezes, vamos dizer assim, consegue baixar a nota pela chave e não pelo NSU, porque ele não foi distribuído na consulta de NSU, mas como foi consultado pela chave, ele força aí o ambiente a disponibilizar. Também, o servidor também tem um critério para isso, tá? Não tem tecnicamente descrito qual é o critério que ele usa para gerar o NSU pela chave, tá? Por exemplo, pegar uma chave de uma nota que está além de 90 dias, não vai gerar também pela chave, tá? Porque o servidor só gera a distribuição de notas dos últimos 90 dias, tá? Então, essa é a diferença. Quando consulta pela chave, força a distribuição dessa nota em específico. Beleza. E
por mais que a gente tenha feito para essa próxima versão algumas melhorias e aquela consulta inicial, parte do NSU e a data e tudo mais, né? Eventualmente pode acontecer, né? Então, de não baixar alguma nota, por todos esses motivos que a gente já comentou. E é por isso que faz algumas versões, não lembro exatamente quantas, acho que 2 versões atrás, tem esse botão importar por chave aqui, que ele nada mais faz do que abrir a tela da importação em XML, já com foco na chave aqui, então vocês podem seguir o processo de importação pela chave. Quando for feita a importação pela chave aqui, ele faz a mesmo, isso sempre fez, tá? É só o nível de curiosidade, ele registra a nota aqui na parte da NFE destinada também, né? Faz o processo de ciência, se estiver na configuração lá, então faz o processo normal, né? Então, por mais que não tenha baixado, se fizer por aqui, ele vai inserir na parte da NFE destinada também. Beleza? Renan, só a título de curiosidade, tu tem aí algum XML de retorno aí para mostrar? Qualquer coisa manda para mim aí que eu abro. Espera aí, só um pouquinho. O retorno da consulta, tá, pessoal? Só para vocês. Também aqui é mais para curiosidade mesmo, tá? Só para vocês saberem como é que, por exemplo, quando a gente clica em consultar aqui, o que a Cefaz manda de volta para a gente. Só para vocês saberem também, a gente não consegue nesse serviço nem dizer, por exemplo, eu quero só que retorne notas autorizadas e modelo 55. Ele retorna tudo, entendeu? Retorna vários tipos de XMLs, retorna XML de distribuição também, né? Então, É, às vezes também tem esse problema. às vezes o último NSU ele está vinculado não necessariamente a uma nota. A qualquer evento que aconteça dentro de uma nota, ele gera NSU. Por exemplo, CTE, cancelamento, evento de carta de correção, enfim. Aí qualquer tipo de evento ele gera um NSU. Então, não necessariamente, vocês podem notar que às vezes vai pular os NSU ali do 4 para o 10, do 10 para o 20. É por E conta desses eventos que a gente não trata, por motivos, né, que não... quantos retorna por vez? 50? 50 por consulta, e aí a gente vai fazendo a subconsulta. Vamos colocar da seguinte forma: se ele retorna 50 registros, né? NSUs por consulta. E suponhamos que tenha 50 cartas de correlação, né? Então, numa consulta, pode ser que não retorne nenhuma nota, porque, né, teve 50 outros eventos que são diferentes de uma nota NFE 55, que é o que a gente usa para baixar e importar aqui. Então, esse é um outro ponto importante observar também. Então tá querendo me dizer, Felipe, que sempre que eu clicar em consultar só vai voltar 50 notas por vez? Não necessariamente, vai voltar 50 eventos de notas por vez, que podem ser outros eventos. Pode ser um cancelamento, pode ser nem o Renan comentou. Mas o sistema vai tratando isso automaticamente. Enquanto o servidor tem, o servidor da Receita, né, tem notas disponíveis, ele vai consultando até chegar no último. Quando chegou no último, sim, é 50 para cada consulta, mas não, a tela não vai trazer só 50, entende? Por exemplo, vamos colocar que tenha 500 notas. O sistema vai por baixo dos panos, vamos dizer assim, background, vai fazer a consulta até chegar nas 500 notas, nos 500 retornos, entende? No mesmo clique aí no consultar? Exatamente. Ele vai fazendo isso automaticamente. Tá. Então esqueçam o que eu falei. Pode ser que desses 500 registros, não necessariamente sejam 500 notas. Pode ser 20 notas. O resto tudo é CTE, eventos, enfim. É tudo isso que a gente mencionou. Beleza. Então, fiquem só com uma parte do que eu falei. A nível para o usuário, eles não precisam se preocupar com isso, tá? Clicou no botão consultar e vai fazer e vai disponibilizar o que tem de notas disponíveis até o momento, independente do número. Eu não tenho um arquivo que Felipe dê com dados, Não tem dados de problema. retorno. Era só para curiosidade mesmo. Tenho só com o retorno do último NSU. Tá Mas bom. Beleza, tu lembra de mais alguma coisa, Renan, que seja importante comentar? não, eu acho que os pontos mais importantes são que estão lá no manual, né? Que é os 60 dias,
É muito importante frisar isso. Ficou 60 dias, vai interromper o serviço, certo? Aí pode usar aí a chave para as notas que não foram localizadas. Já aconteceu, eu já vi casos em que interrompeu o serviço dos 60 dias, mas a Cefaz começou a distribuir NSUs de notas mais, tipo, de 15 dias atrás, entende? Então, eles não têm um critério muito claro de quais as notas que vão disponibilizar no reinício do serviço, ou no início de caso, no caso de um CNPJ novo, né? Então, aí fica a critério deles. Aí as que não aparecem, aí sim tem que consultar pela chave de acesso. Legal, beleza. Então tá, pessoal, é mais ou menos essa mensagem que a gente queria passar, tá? A gente falou muita coisa técnica aqui, mas é que às vezes não tem como fugir disso para explicar o que acontece por baixo dos panos. Então, é, tem coisas que nem a gente consegue justificar muitas vezes, entendeu? Então, precisa trazer talvez essas informações um pouco mais detalhadas e técnicas para que vocês também tenham os conhecimentos e saibam que nem sempre o sistema não está baixando. Mas o outro baixa e o de vocês não baixa, entendeu? Então tem uma série de fatores por trás e a grande maioria deles, se não quase todos agora, né, dessa última versão em diante, não estão no nosso controle. Entendeu? Então, importante que essas informações fiquem claras para vocês também e que vocês possam levar essa informação para os seus clientes quando eles questionarem. Não estou dizendo aqui que somos a prova de erro e que está 100% e se não funcionar é por outro motivo. Pode ser que ainda tenha alguma coisa, né, que a gente possa fazer melhor, isso sempre tem. Mas, assim, pelo todo estudo que nós fizemos desde, né, faz um tempinho já que a gente vem fazendo, são essas informações que a gente não consegue ir muito além disso. A gente usa a mesma informação que todos os outros usam. Então, é nesse ponto que a gente quer trazer informação para vocês. Fizemos, como eu comentei, algumas coisas para essa próxima versão para minimizar alguns casos pontuais, mas são casos pontuais, entendeu? Quando é mais de 60 dias e reinicia NSU, esse tipo de coisa. Né? Mas no processo normal do dia a dia ele tem que funcionar normalmente. É bem importante aí que tu colocou do reinício do NSU. Caso aconteça aí de ficar inoperante aí por 60 dias, vocês pegar um cliente que está assim, pode ir lá na configuração da filial, zero NSU, né? Que aí o sistema vai começar do zero, né? Digamos, a trazer as notas que estão disponíveis no servidor, tá? Essa configuração aí que o Felipe está mostrando. E só botar zero aqui, confirmar e ir lá consultar de novo. Beleza, pessoal? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação, alguma reclamação, fique à vontade. Aqui, que nem comentei no começo, a ideia aqui é mais um bate-papo para a gente alinhar algumas informações, então não é necessariamente um treinamento, uma demonstração, nada disso. É só um alinhamento de informações. Dá para baixar aqui a NT também, quem quiser, tá? Aqui a gente botou só um pedacinho dela, né? Mas quem quiser baixar e ver, dá para baixar aqui também, ou lá no site da Cefaz. Tem uma pergunta aqui do Nando, que não tem muito a ver com o assunto, mas vamos responder também, né, Nando? Quando geramos arquivos para contabilidade, vai os XMLs das inutilizadas também? Não vai das notas inutilizadas, ele vai um XML que tem as inutilizações, né? Não vai lá nota que inutilizou. Até porque quando tu inutiliza uma nota, tu não utiliza a nota, né? Tu inutiliza um número. Então não tem a ver com uma nota especificamente. Inclusive no sistema tem a opção que pode inutilizar faixas de numerações. Da numeração X a Y, né? Só por uma faixa. Já que estamos falando do assunto, né? Para essa próxima versão aqui a gente colocou uma
uma possibilidade de, aqui na NFE destinada, de escolher, destinada não, meu Deus, das contabilidades, desculpa, de poder escolher o tipo de data fiscal, tá? Porque quem gera SPED, coisa e tal, se integra, né? Esse SPED se integra pela data de entrada e saída da nota. Então, arquivos para contabilidade também devem ser, né, pela data de entrada e saída, mas enfim, né? Agora vocês podem escolher também, por exemplo, gerar pela data de emissão, lançamento ou entrada e saída, e ele vem sempre de padrão entrada e saída aqui. Já que falamos no assunto. Seria possível mandar esses XMLs? Tu quer que eu mande um exemplo para tu ver? É isso? Porque aqui no dados contabilidade ele já vai, né? Como eu falei, só que não vai. É que assim, Felipe, tem contabilidades que pedem o XML das notas inutilizadas porque eles querem importar para o sistema deles. Sim, então, como comentei, ele vai, mas não é das notas, é das numerações. Ah, tá. Entendi. Mas então vai para contabilidade isso. Se tiver marcado aqui, ó, aí vai. Ah, tá. Perfeito. Ele fica aqui no. Eu até não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Vamos gerar um aqui, ó. E isso na modelo tanto 65 quanto 55, né? Isso aí. Perfeito. Ele fica dentro das pastinhas lá. Uhum. Deixa eu pegar só um período menor aqui para não demorar muito. Vou abrir aqui. É que aqui eu não vou ter nenhum, provavelmente, mas ele fica aqui, ele fica separado aqui, autorizado. Parece mais uma pasta inutilizada, né? Acho que sim. Não tenho certeza absoluta, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que sim. Mas eu verifico depois, eu até faço um exemplo aqui, qualquer coisa te manda depois. Né? Beleza, obrigado. Então tá, pessoal, beleza? Queria agradecer aí a presença de todos. Tá? Se ainda surgirem dúvidas a respeito da NFE destinada ou, enfim, coisas que vocês queiram saber ou problemas que ainda estejam ocorrendo, por favor, nos deixem saber aí, que também é importante para a gente esse feedback, tá? A gente resolveu fazer essa revisão um pouco maior da legislação e dos métodos, das possibilidades que existem dos web services, né? Porque agora, um mês e pouco atrás, aí teve um movimento aí de alguns parceiros que chamaram no suporte, comentando que não estava baixando as notas, isso e aquilo. Então a gente fez mais uma verificação né? E aí chegamos a essas últimas informações aí. Mas enfim, se continuar acontecendo mesmo após a liberação da próxima versão, nos deixem saber para que a gente também possa agir para melhorar sempre. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado aí pela participação de todos e tenham todos uma ótima quarta-feira e uma ótima semana.